Essa é a maior promessa. No primeiro domingo que nós tivemos aqui, nós falamos da maior promessa. Depois nós falamos dos sinais da promessa. Aí falamos do dia da promessa semana passada. E eu quero hoje falar para você o que vai acontecer quando Jesus voltar. Ele vai voltar, Ele voltará. E vai ser nos nossos dias, diga amém. Você que está em casa também pode dizer amém. Vai ser nos nossos dias. E aqui está a maior promessa da palavra do Senhor. A maior promessa. Não se turbe o vosso coração, diz o texto bíblico. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, a Bíblia diz assim, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a maior promessa da palavra de Deus. 2.500 vezes aparece este texto na palavra de Deus. Jesus voltou, e Ele voltará. E Ele virá nos nossos dias. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é verdadeira. Ele virá nos nossos dias. Obrigado, Léo. Muito obrigado. Ele virá nos nossos dias. Agora, Jesus veio. O que vai acontecer? Vai iniciar um período de tempo, diz a palavra de Deus, aqui em Apocalipse 20, que eu preciso mencionar para você também. E eu quero ler com você. Jesus veio, a maior promessa, Ele veio. Só que aí vem Jesus. Ele não pisa na terra, a gente já estudou isto. Nós vamos ter um encontro com Ele nos ares. Só que no momento da volta de Jesus, acontece algo sensacional, extraordinário, porque Deus é justo. Deus é justo e Jesus já venceu o diabo lá na cruz do Calvário, diga amém. Ele pisou a cabeça da serpente, diz a palavra. Ele esmagou a cabeça da serpente. E Ele ressuscitou dos mortos. E é uma questão de tempo para que a justiça e o pecado não mais exista. E a justiça seja feita. Deus é justo, Deus é correto, Deus Ele é fiel. Porque o caráter de Deus está em xeque. Aí a Bíblia diz assim, então vi descer do céu, capítulo 20 do livro do Apocalipse, um anjo, e ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Você que lê a Bíblia sabe que no livro do Apocalipse, no capítulo 9, há um anjo que abre uma porta, vamos dizer assim, para que o mal impere. Agora há um outro anjo, porque aí vem as pragas, e vem todas as calamidades que virão sobre a terra. Aí a palavra de Deus diz assim, ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Um anjo de Deus. E ele tem uma chave na mão e uma grande corrente. E ele, diz a palavra aqui no verso 2, segurou o dragão. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 12, o verso 9, nós sabemos que o dragão, a antiga serpente, se chama diabo e chama-se também Satanás. São nomes do inimigo de Deus. Aí a Bíblia diz assim, ele segurou o dragão, a antiga serpente, fazendo menção ao jardim do Éden e à tentação que a serpente fez para Adão e para Eva. Que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Preste atenção nisso. É sobre isto que eu quero mencionar e falar para você. Um anjo de Deus com uma corrente vem e prende o diabo. E prende por 1000 anos. E isso ocorre no momento da volta de Jesus. E aí você fala assim, como assim, pastor? Eu vou ler para você aqui, ó. Lançou no abismo. Lançou o diabo no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até se completarem 1000 anos. Esses 1000 anos não são simbólicos, são 1000 anos literais. São 1000 anos literais, e você já vai ver por quê. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Depois de 1000 anos, então, olha o texto bíblico, o diabo vai ser solto. Vi também, diz a palavra de Deus, tronos, e nestes sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. Quem vai julgar? Deus é o justo juiz, mas Ele vai dar autoridade para todos os salvos serem juízes. Tanto que Paulo fala assim, ou vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Nós vamos julgar os anjos.
E aí a palavra diz assim: vi ainda as almas dos decapitados. Deixa eu fazer uma conta rápida com você. Quando Deus cria o homem, Ele forma o homem do pó da terra. A Bíblia diz assim que Ele pega a terra e modela, forma o homem. E aí no capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia diz assim que Deus sopra na narina do homem o fôlego de vida. Deus fala assim, ó, tem o grande homem montado ali no barro, modelado no barro. Deus vai e sopra nas suas narinas, no nariz, o fôlego de vida. E a Bíblia diz assim, e o homem passou a ser alma vivente. O que é uma alma na Bíblia? Alma na Bíblia é pó da terra mais fôlego de vida, igual alma vivente. Isso é uma alma na Bíblia. Quando a Bíblia fala assim, ó, via ainda as almas dos decapitados, não está falando de alma penada, porque alma penada não existe. Quer dizer, meu amigo me mostrou uma alma penada esses dias num videozinho do Instagram que me mandou. Vocês conhecem ele, o pastor Alex? Mandou uma galinha depenada e falou, isso aqui é uma alma penada ao seu. E eu falei, não é penada, é depenada. É depenada. Mas alma na Bíblia é pó da terra mais fôlego de vida. E aí a palavra diz assim, vi ainda as almas, então é pessoas, ele viu pessoas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Quem que João está vendo? Ele está vendo homens e mulheres que foram fiéis a Deus até mesmo diante da morte. Gente que morreu no Coliseu. Gente que foi colocada por Nero como poste para iluminar a cidade de Roma, depois do incêndio que ele culpou, Nero culpou os cristãos. Aí a palavra ainda vai dizer assim, por causa do testemunho de Jesus. Eu estava estudando com Wesley, com a Laurien, sobre o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10 diz assim, que o testemunho de Jesus é o dom de profecia. Aí o texto bíblico vai ampliando e vai dizendo assim, por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Então quem não adorou a besta e foi perseguido pela besta, que é um poder político e religioso, que impõe a sua vontade, também morreu, também está aqui. Não adoraram a besta, que morreu e que está vivo também. Porque a besta vai ter o seu poder pleno antes da volta de Cristo. Antes da volta de Cristo. E nós vamos ser fiéis à palavra de Deus e não à besta, diga amém. Porque quem não é besta não adora a besta. Vamos ser fiéis a Deus. Nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. A besta tem um sinal, tem uma marca, como Deus tem um sinal, e ontem falei para vocês aqui. E a palavra de Deus diz assim, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos entender um pouquinho esse texto da palavra de Deus? E eu, para ser mais um pouco pedagógico, didático, quero mostrar na tela aqui para você. A maior promessa, essa é a nossa maior promessa, Jesus vai voltar. Eis que venho, diz Apocalipse 1:7, com as nuvens dos céus e todo o olho, que diz a palavra? O verá. Aí a palavra de Deus diz assim, em João 5:28 e 29, tem a ver tudo com esses 1000 anos, esse milênio, esse período em que o diabo vai estar preso e que João viu salvos em algum lugar. E nós já vamos ver onde e o que faziam. Não vos admireis disso, porque vem a hora, diz a palavra, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, ouvirão a voz de Jesus. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição, o que está escrito ali? Da vida. E os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Vão ter 2 ressurreições. Uma de gente que se entregou para Deus e obedeceu a palavra de Deus. E a outra ressurreição é de pessoas que praticaram o mal. Isto é, não quiseram andar perto de Jesus. Aí a palavra de Deus vai ampliando esse conhecimento sobre a ressurreição. E há um outro texto de Paulo agora, que diz assim, não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Por quê? Para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança.
Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e olha o que diz a palavra de Deus: e os que morreram em Cristo vão ressuscitar por primeiro. O que é morrer em Cristo? É gente que obedeceu a palavra como um todo, gente que colocou a vida nas mãos de Deus, viveu de acordo com a palavra do Senhor. Esses vão ressuscitar, esses que morrem antes da volta de Cristo, vão ressuscitar perfeitos, diz a palavra de Deus. E aí a palavra ainda diz assim, Apocalipse 20, verso 6, feliz, bem-aventurado é feliz, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por que é feliz quem tem parte na primeira ressurreição? Porque vai ouvir a trombeta de Deus, vai ressuscitar perfeito, e a palavra de Deus diz assim, os anjos vão nos recolher, e vão nos levar para termos um encontro com o Senhor nos ares. E aí a palavra ainda diz assim, sobre esses a segunda morte. Que é a segunda morte? É a morte eterna, a morte eterna, a morte do pecador que não quis saber de Deus. Essa é a morte eterna. Segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele por 1000 anos. Quando começam os 1000 anos da Bíblia? Está aí na tela, e eu quero mencionar para você, quando Jesus Cristo voltar, começam os 1000 anos. Por quê? Os mortos vão ressuscitar do pó da terra. Nós os vivos, a palavra ainda diz assim, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então, fecha o olho e abre, transformado, perfeito. E os mortos vão ressuscitar perfeitos. Começam os 1000 anos, com a ressurreição dos fiéis, há uma transformação e arrebatamento de todos os salvos. Jesus vem, os mortos ressuscitam, nós somos transformados e nós somos levados para o encontro com o Senhor nos ares. O que vai acontecer com quem é chamado de salvo, quem anda com Jesus, na volta de Jesus? Eis aqui vos digo um mistério, Paulo escrevendo, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos, o que vai acontecer com os mortos? Leia ali. Serão ressuscitados incorruptíveis, não haverá um walking dead nesse momento, gente ressuscitando aos pedaços, não vai ter isso. Os mortos em Cristo ressuscitam perfeitos, por isso, e a gente tem que louvar o nome de Deus, e por isso que Paulo fala assim, consolem um ao outro, uns aos outros com esta esperança, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E aí o texto diz, e nós seremos, os vivos, transformados, porque é necessário que isto que é corruptível, o nosso corpo é corruptível, se corrompe, se desfaz, se esfacela, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, se revista da imortalidade. Irmãos, nós seremos imortais na volta de Jesus, os que forem fiéis, imortais. Deus vai compartilhar a vida eterna conosco, imortais. Aí a palavra ainda diz assim, ó, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem são eles? Os mortos, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim, diz a palavra, estaremos para sempre com o Senhor. Isso se chama felicidade eterna. Felicidade eterna. O que vai acontecer com os ímpios que estão na sepultura? A palavra de Deus também fala isso. Gente que não quis saber de Deus, não quis saber nada da palavra, teve oportunidade, mas não quer saber da palavra. O que vai acontecer? Morreu. O que vai acontecer? A palavra diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos, os 1000 anos. Então Jesus volta, 1000 anos depois, a Bíblia chama esse grupo de ímpios. Eles vão ressuscitar. Só que a Bíblia não fala que eles vão ressuscitar perfeitos. Perfeito vai ressuscitar quem serviu a Deus, está na sepultura. Agora, esse grupo, a palavra não fala nada, como vai ser a ressurreição deles. Mas vai ter uma ressurreição. Reviveram até que se completassem os 1000 anos. E os ímpios vivos na volta de Jesus, o que vai acontecer com eles? A palavra também fala, 2 Tessalonicenses 2, verso 8, e então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda. A palavra de Deus fala que Deus é amor, e Deus é amor? Ele é. Deus é misericordioso? Muito.
Só que Deus também é justo. E quero dizer para vocês, a misericórdia de Deus tem limite. A misericórdia de Deus tem limite. Está chegando o momento em que Deus vai falar assim, chega. Está chegando o tempo em que Deus vai falar, basta. A misericórdia de Deus tem limite. Por isso que o Espírito Santo de Deus está se retirando da terra, porque não falará para sempre ao coração do ser humano. E ele está se retirando da terra, e por isso as calamidades só vão aumentar, só vão crescer. Os ímpios vivos vão morrer por ocasião da volta de Cristo. E eles vão fazer um pedido, eles vão pedir para que as pedras e os rochedos caiam sobre eles também. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3 diz assim, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite, pois quando estiverem dizendo, escute isso, paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Irmãos, é a lei da colheita, né? O que se planta vai se colher. O que se faz vai receber. Entendem? A lei da colheita. Deus está dizendo assim, ó, hoje eu estou dando oportunidade para você, se entregue, se renda. Hoje eu estou dando oportunidade para você, se converta, abandone o mau caminho. Os salvos vão falar, eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Na volta de Jesus. E olha como o livro, a palavra, fala como vai ser. O céu vai se recolher como um livro. João está falando de rolos, ok? Então pense num rolo se enrolando. É isso que ele está falando, o céu vai se recolher como um livro, um rolo. E todos os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares na volta de Jesus. Imagine que as ilhas vão deixar o seu espaço geográfico. As montanhas, há um texto do livro Grande Conflito, que vão estar tremendo, fumegando, soltando lavas. Vai ser uma cena caótica na volta de Cristo, gloriosa e caótica ao mesmo tempo. Aí a palavra ainda diz assim, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, não só do Cordeiro, do povo de Deus também. É aí que o povo de Deus vai ver a justiça do céu. E vai ver assim, eu fui fiel a Deus, mas o ímpio prosperava. Eu fui fiel a Deus, mas o que era infiel ganhava dinheiro. Eu fui fiel a Deus, mas aquele tinha isso, tinha aquilo. Senhor, por quê? Aí Deus fala assim, é porque eu tenho a eternidade para você. Eu tenho a eternidade para você. A felicidade eterna. Quem poderá suster-se? No livro de Jeremias, fala desse momento. Jeremias capítulo 5, verso 33, diz assim, ó. E os mortos do Senhor naquele dia, os mortos do Senhor, porque as pessoas vão morrer, por ordem de Deus. Porque para elas não aceitaram a graça. E pecaram, inclusive contra o Espírito Santo de Deus. E os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estercos sobre a superfície da terra. Olha que texto forte da Bíblia. Olha que texto duro da palavra de Deus. Por que não vai ter sepultamento? Porque os salvos estão no céu, indo para o céu com o Senhor. E aqui vai ter o esterco sobre a terra. Gente que não vai ser sepultada. A palavra de Deus diz mais, e vi descer um anjo do céu, e que a gente já leu aqui, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, diz a palavra de Deus. E o texto continua, e nós já lemos esse texto, e você fala assim, pastor, por que está lendo de novo esse texto? Porque todo o cenário anterior dos textos da Bíblia nos preparam para entender que o diabo não estará preso
por correntes, mas ele vai estar preso por uma cadeia de circunstâncias. Ele não tem mais a quem tentar. Daí você fala assim: como assim, pastor? Sim, simples, olha só. Os salvos no céu, os ímpios na terra mortos, espalhados sobre a face da terra. E ele vai estar pensando, repensando no que fez e nas consequências das suas escolhas e o mal que o pecado fez. Ele vai ter 1000 anos para reflexão, e são 1000 anos, por isso que eu te digo, são 1000 anos literais. Aqui está uma figura para você entender. E se você fala assim: pastor, eu quero essas imagens, quero esses textos, posso conseguir? Pode. A gente envia para você, só pedir para a comunicação da igreja aí, eles têm todos os PDFs, tá bem? E mandam para você. Agora, ó, o que acontece na segunda vinda de Cristo? Aqui, ó, a primeira ressurreição, os salvos vão para o céu, os ímpios vivos são destruídos. Aí começa um milênio aqui, 1000 anos, por isso que a gente fala milênio, 1000 anos. Satanás é simbolicamente preso, a terra está sem forma e de novo vazia. Só que o Espírito de Deus não paira sobre a terra. Passam-se os 1000 anos, o que acontece? Satanás é solto, ocorre a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. O que mais que acontece? A destruição final de Satanás e dos ímpios ressuscitados e do pecado. E desce a Nova Jerusalém aqui, e aí acontece essa destruição. E a partir daqui, nós vamos viver a eternidade. Entendem? Deus deixou tudo revelado. Deus se mostrou através da palavra, irmãos, para que nós pudéssemos ter esperança, para que nós pudéssemos nos preparar, porque o Senhor da promessa vai voltar. Tem textos bíblicos falando da terra vai ficar vazia? Tem. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinha luz. Veja, não tem luz. Qual foi a primeira ordem de Deus? Haja luz. A luz se retira da terra. O que mais que acontece? Também observei os céus e não tinha luz, observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido, nem ave ficou, nem animal ficou, nada ficou. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor. A cidade deixou de existir. Por isso que a nossa mensagem é para a cidade hoje: Jesus vai voltar. Por isso que a nossa mensagem tem que ser pregada hoje pela nossa vida: Jesus vai voltar. Irmãos, pois assim diz o Senhor, toda a terra ficará assolada. É Jeremias. Quanto tempo antes de Cristo? 600, 700 anos antes de Cristo, escrevendo as profecias. Como é que é o milênio bíblico? Olha aí, um novo gráfico para você entender. Os últimos dias, Jesus volta, ressurreição dos justos, os vivos são levados para o encontro com o Senhor nos ares, os ímpios morrem, Satanás é preso e a terra fica desolada. Os 1000 anos começaram, os justos estão no céu, os ímpios mortos não ressuscitam, Satanás está circunstancialmente preso e a terra está em descanso, desolada. Acontece a segunda ressurreição dos ímpios, a santa cidade desce para a terra, os ímpios mortos ressuscitam, Satanás é solto, julgamento final, destruição final, nova terra. Vai haver destruição? Vai. Deus é o Deus da graça, Ele é. Mas Ele é o Deus da justiça e do juízo. O que nós vamos fazer durante o milênio? E daqui uns dias eu vou pregar aqui sobre o céu na igreja. Mas só vou dar um parecer para você. Durante o milênio, o que a gente vai fazer? A Bíblia diz que foi visto tronos. Assentaram-se sobre eles, quem? Os salvos. Nós, amém? E foi-lhes dado o poder de julgar. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos no céu. 1000 anos nós vamos passar no céu. O que vamos fazer no céu? A palavra diz assim, ó: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? 1 Coríntios 6, 1-3. No céu nós vamos comprovar pelo juízo que Deus é o justo juiz. Vamos entender porque alguém que parecia tão temente a Deus, tão santo, não foi salvo, porque acariciou o pecado. Há um senhor chamado Ducan,
que estuda só sobre o Apocalipse, ele fala assim, citando um outro autor, ele fala assim: não estão no céu porque acariciaram o pecado do orgulho no coração e não quiseram confessar ao Senhor e pedir perdão. Nós vamos comprovar no céu que Deus é justo, que Deus deu oportunidade, que Deus não é um ser tirano, que Deus não é um tirano. No céu nós vamos comprovar que Deus é justo. E ao término dos 1000 anos, o que acontece? A palavra diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que agora ele é solto? As pessoas ressuscitaram, e ele agora tem a quem tentar. Enquanto não tinha pessoas sobre a terra, ele não tinha a quem tentar, mas agora ele tem, então ele é solto. Por isso que a cadeia é uma cadeia de circunstâncias. E aí a palavra de Deus diz assim: Satanás será solto e sairá a seduzir as nações. Ele é o sedutor, a antiga serpente, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Quem é Gog e Magog? Se você ler Ezequiel 38 e 39, você vai entender que Gog e Magog são 2 nações que eram inimigos do povo de Deus e automaticamente inimigas de Deus. Quem é Gog e Magog? Inimigos do Senhor, não fazem a vontade de Deus e perseguem o povo de Deus. Aí a figura de linguagem da Bíblia: Gog e Magog, cujo número dessas é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Por que uma batalha? Porque João também viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus. Depois dos 1000 anos, a Nova Jerusalém desce a cidade de Deus. Geralmente as cidades antigas tinham 2 portas, ou um portão, para evitar invasões. A cidade santa tem 12 portas, e elas vão estar abertas. A cidade santa, na sua dimensão, cabe mais de 20 bilhões de pessoas. Os matemáticos calcularam isso, mais de 20 bilhões, e aí fizeram uma conta: quantos bilhões de humanos já viveram na Terra até o século 21? E aí chegaram à conclusão que não viveram mais de 10 bilhões de pessoas. Deus, quando fez a cidade santa, a Nova Jerusalém, que você está vendo aí na tela, Ele fez porque Ele queria salvar toda a humanidade. O plano de Deus sempre foi salvar todos, amém? Amém. Sempre foi. Aí a palavra diz assim: ela vem como uma noiva adornada para o seu esposo. Já mostrei esse gráfico para você. Aí Satanás seduz, Satanás tenta, e as pessoas cedem. Os ímpios já estão na mão dele, nesse ponto, totalmente na mão dele. Já terminou os 1000 anos, eles ressuscitaram. E aí a Bíblia diz assim, ó: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, que é a Nova Jerusalém. Aí a Bíblia diz assim: e a cidade querida, a Nova Jerusalém, desceu, porém, diz a palavra de Deus, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, que é o arqui-inimigo de Deus também, e o falso profeta. Apocalipse 20, verso 9 e verso 10. E aí a palavra diz assim, ó: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por isso que hoje nós vamos testemunhar agora o batismo do Wesley e da Laurien, porque o nome deles vai ser escrito no livro da vida, e é pelo batismo que uma pessoa é registrada no livro da vida do Cordeiro. O inimigo vai ser destruído pelo fogo, e os ímpios também serão destruídos pelo fogo, meus irmãos. Agora, você fala assim: pastor, como que é esse negócio do fogo eterno? Porque a Bíblia fala do fogo eterno, só que a Bíblia foi escrita na língua grega. O fogo eterno, peguei aqui um palito de fósforo, não vou mostrar a marca para não fazer propaganda, né? Mas tem um palito aqui, ó, de fósforo na minha mão. Eu vou ilustrar para você o fogo eterno. O que é o fogo eterno? Não vou pôr fogo aqui nesse palito, mas se eu colocasse fogo, ele iria queimar até quando? Até quando? Até ter palito, ou até ter matéria. Enquanto houvesse matéria, haveria
Fogo. O fogo eterno é eterno nas suas consequências. Quanto uma pessoa vai queimar? Enquanto houver matéria, vai ter fogo. Mas acabou a matéria, não tem fogo. É eterno nas suas consequências. É claro que o diabo vai queimar mais do que qualquer um. Mais do que qualquer um. Porque as consequências nós levamos também de uma vida de pecado. A palavra de Deus, ela fala do céu. E ela fala muito do céu. Você pode me ajudar mais uma vez aí? Só dá uma clicadinha, por favor. Isso. A terra vai ser purificada realmente por fogo, como foi Sodoma e Gomorra. Só que a palavra de Deus diz assim, ó, que Deus é misericordioso até no juízo dele, quando descer fogo do céu. E a palavra diz assim, ó, depois disso, vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Não tem mais separação, distância. Não vamos ficar mais distantes. O mar não existe, é mar de distância. O mar já não existe. E eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E Deus mesmo estará com eles. E eu acrescento aqui, para sempre. Amém? O sonho de Deus vai se realizar, estar perto de nós. E nós vamos ver em tudo que Deus é amor.